Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre funções. Nesta aula a gente vai aprender como construir o gráfico de uma função. Aqui na folha a gente tem 3 exemplos de gráficos de funções diferentes, que são essas linhas verdes. Os gráficos das funções podem ser linhas curvas ou linhas retas. Para chegar a esse formato da linha, a gente vai precisar da lei da função, como nesses 2 exemplos aqui, em que a gente vai usar as 2 leis para construir 2 gráficos. Cada função dessa dá um gráfico diferente, porque as leis são diferentes. Só que antes de usar as leis aqui para construir os gráficos, a gente vai observar uma coisa aqui comigo. Nos exemplos que eu dei, aparecem essas 2 retas pretas aqui, que a gente chama de eixos coordenados. E é sobre eles que a gente tem que estudar um pouquinho antes de partir para a construção dos gráficos daquelas 2 funções lá. Imagine você que eu tenha um plano, e neste plano eu tenha um pontinho. E se eu pedir a localização desse ponto, você pode me dizer, ele está mais para a direita do que para a esquerda, mais para cima do que para baixo. Só que essa forma de localizar o ponto é muito imprecisa. Aí um cidadão chamado René Descartes chegou e dividiu o plano, o mesmo plano, a mesma folha, por meio de 2 eixos, um na vertical, outro na horizontal. E aí a gente vai ter agora o que a gente chama de plano cartesiano, que é uma forma de localização de pontos no plano. Para localizar, por exemplo, a localização desse mesmo pontinho, a gente vai ver o reflexo dele sobre o eixo X, aqui, ó. Então, no caso 6, e vai colocar aqui entre parênteses o valor do x primeiro, sempre do x primeiro, depois do y. Então, o valor do x, 6, e depois o valor que é o reflexo dele sobre o eixo y, que a gente chama também de ordenadas, e aqui de abscissas. Eixo das ordenadas, eixo das abscissas, ou eixo dos x e eixo dos y. Então, o primeiro aqui foi o valor do reflexo dele sobre o x, e o segundo valor que a gente vai colocar dentro dos parênteses é o reflexo dele no eixo dos y, das ordenadas, que no caso foi mais 5. Aqui no plano cartesiano a gente tem aumentando positivo para a direita e positivo para cima, negativo para a esquerda, negativo para baixo, sempre partindo aqui do centro que a gente chama de origem, cujo valor é 0. Se eu tiver aqui um outro exemplo aqui, ó, um pontinho nessa situação aqui, ó, nesse local aqui, para a gente dar o par ordenado, que é a localização desse ponto, sempre a gente vai colocar primeiro o valor do x, depois o valor do y. A gente vai ver o reflexo dele lá sobre a reta x, agora a gente vai ter que subir, né, já que está para baixo do x, então é mais 3, ou simplesmente 3. Depois a gente olha o reflexo dele no y, que é menos 4. Tá bom? Então a gente tem aqui o par ordenado, que é a localização exata do ponto. Beleza, de posse desse conhecimento, vamos para a construção dos gráficos. Para construir o gráfico desta lei de formação aqui, desta função, a gente vai fazer uma tabelinha em que a gente vai atribuir valores para x e, usando a lei, a gente calcula o valor do y. Depois, de posse dos 2 valores, x e y, a gente monta pares ordenados de pontos que a gente colocará aqui e ligará para fazer a linha do gráfico. Então vamos lá. De acordo com o domínio da função que a gente estudou na aula passada, a gente vai atribuir valores aqui. A gente vai, entre aspas, chutar valores, tá bom? Eu vou colocar aqui 0, 1, 2. Para cada valor desse eu vou calcular o y. Aí eu vou usar aqui um rascunho. Usando a lei de formação ali da função, que no caso f de x a gente pode também chamar de y. Eu tenho que y é igual a x menos 1. Para cada valor de x, eu vou calcular um valor de y. Quando x for 0, então eu troco o x por 0 e vou calcular o y. Então, se o x for 0, o y vai ser 0 menos 1, né? Então, o y vai ser menos 1. Então, quando o x for 0, o y vai ser menos 1. Agora, vamos calcular o y para o x igual a 1. Também substituo 1 lá no lugar do x e faço y é igual a 1 menos 1. Então, o y vai ser igual a 0. Quando x for 1, o y vai ser 0. Então, aqui 0. Por fim, quando o
x for 2, eu coloco x como 2, 2 menos 1, e y vai ser igual a 1. Agora, isso aqui ó, não tem assim, uma quantidade específica de pontos, tá bom? Quanto mais pontos eu colocar, melhor. Eu coloquei 3 para a gente ir mais rápido um pouquinho. Vamos colocar os pares ordenados aqui, que são 0 e menos 1, 1 e 0, 2 e 1. Agora, cada par ordenado deste é o endereço de um ponto que eu vou colocar aqui no plano cartesiano. No primeiro, eu coloco aqui a pontinha da caneta aqui no 0, x 0, depois eu vou até o menos 1. Ó, então, a partir do 0, eu vou até o menos 1 para baixo, y menos 1, e marco o ponto aqui. Meu primeiro ponto é este. O segundo ponto foi o primeiro, vamos para o segundo. Eu vou até o 1 no x, então o x aqui. A partir daqui, eu vou até o 0, ou seja, não subo nem desço, né? O 0 é aqui, então o y0 fica aqui mesmo. Então o segundo ponto é aqui. O terceiro ponto, eu vou até o x2, 1, 2, e depois, a partir daqui, eu vou até o y1. Subo. Então, x2 e y1 eu subo. Aqui, ó. Tá bom? Em outras palavras, seria o cruzamento aqui dos valores, tá? Tipo uma batalha naval. Agora a gente liga esses pontos e aí a gente vai ter o gráfico dessa função. Aqui neste segundo exemplo, da mesma maneira, a gente vai fazer a tabelinha em que a gente vai atribuir valores para x, encontrar valores de y e depois montar os pares ordenados para encontrar os pontos. Aqui eu vou chutar menos 1, colocar valores para x, menos 1, 0, 1 e 2. Usando de novo aqui nosso rascunho, vamos usar esta lei de formação em que o y é igual a 2x ao quadrado menos 2. Usando a lei de formação, vamos calcular o y quando x for menos 1. Então, vou colocar menos 1 no lugar de x. Então, y é igual a 2 vezes menos 1 ao quadrado menos 2. Menos 1 ao quadrado dá mais 1. Mais 1 vezes 2, 2. Então, fica y igual a 2 menos 2. Y igual a 0. Quando x for menos 1, o y vai ser 0. Agora vamos para x igual a 0. Quando o x for 0, vou colocar o 0 lá, o y vai ser 2 vezes 0 ao quadrado menos 2. Y vai ser igual a 0 ao quadrado a 0, 2 vezes 0, 0. Então, 0 menos 2. O y vai ser menos 2. Menos 2. Quando o x for mais 1, vamos colocar o mais 1 no lugar do x agora, a gente vai ter 2 vezes o x, mais 1 ao quadrado, menos 2. O y vai ser 2 vezes 1 ao quadrado, que é 1, então dá 2 menos 2. 2 menos 2 é igual a 0. Então, de novo, quando o x for 1, o y vai ser 0. Por fim, quando o x for 2, vamos colocar 2 lá agora, y vai ser 2 vezes 2 ao quadrado, menos 2. Y é igual, 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 2, 6. Então, quando o x for 2, o y vai ser 6. Agora a gente monta os pares ordenados, menos 1 e 0, 0 e menos 2, 1 e 0, e 2 e 6. Vamos agora localizar esses pontos, esses 4 pontos aqui, no plano cartesiano. Então, de novo, estou aqui ó, no menos 1, no x menos 1, aqui ó, menos 1, aí vou até o 0. O 0 não vai nem para cima nem para baixo, então eu já marco aqui. O segundo ponto, a partir do 0, estou no 0, aí eu vou agora até o y menos 2. Então, y menos 2, 1, 2, aqui ó. Marquei o segundo ponto. 1 e 0, eu vou até o x1 e 0y, não subo nem desço, então fica aqui. E o último ponto, 2 e 6, eu vou até o x2, 1, 2, a partir daqui eu vou até o y6, subo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui ó. Marquei o pontinho. Agora a gente vai ligar esses pontos.
Nesse caso aqui, que é uma função quadrática, a gente já sabe que o gráfico vai dar uma parábola. A gente vai estudar isso mais para frente. O gráfico vai dar uma parábola que é simétrica. O formato que tem de um lado, da direita, vai ter igualzinho da esquerda. Então eu já sei aqui que o formato seria esse. Mas o ideal aqui seria a gente colocar mais pontinhos aqui, para a gente fazer um traçado mais perfeito aqui do gráfico. O que eu quero que a gente entenda nesta aula é apenas esta ideia da construção, chutando os valores para x, encontrando os valores de y e plotando, colocando os pontos aqui no plano cartesiano. Bem, pessoal, é isso. Espero ter sido claro aí na explicação. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se para receber a sequência dos vídeos. Um abraço e até o próximo.